companheiros de aventura, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Teorizando com Tsuki. Dessa vez, trazendo o segundo vídeo do quadro dos arquivos de Ohara. Mas, antes de começar esse vídeo, eu tenho que dar um agradecimento muito especial para a grande ajuda, grande empurrão que eu ganhei no canal, no meu último vídeo com a última parceria. Eu fico até sem graça, eu fico muito feliz. O canal estava indo bem devagarzinho e do nada veio esse boom, esse grande empurrão que eu recebi. E graças a isso eu tenho que agradecer a 3 pessoas em especial. O primeiro agradecimento vai para o Guild-san, que sempre me ajudou bastante. Desde que eu comecei o vlog, desde que eu conheço ele, ele me ajudou divulgando os vídeos pelos meios da Kyodai Scans. Também ao Joker do One Piece World, minha nova parceria. Não esqueçam de conferir aqui na descrição o link do site do One Piece World, o link do Facebook, que tem muita coisa interessante. Eu quero agradecer muito o Joker pela oportunidade dessa parceria. E também um beijo muito especial ao New Ryu-san, que falou de mim no último vídeo dele e eu fiquei extremamente sem graça, eu não sabia onde me esconder. Dá uma conferida lá, um vídeo interativo que ele fez sobre o passado do Sandy. A que eu mais gostei, na verdade, foi a relação do Sandy com o Corazon, apesar de se parecer a mais difícil de acontecer. Eu vou estar torcendo pra essa teoria. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, então não deixem de acessar, que é um vídeo muito bacana. Essa ideia de vídeo interativo é muito show e vocês não vão se arrepender. Então eu quero agradecer muita ajuda de vocês, de verdade. Muito obrigada a todas as pessoas que acreditam e me ajudam com esse pequeno trabalho que eu venho fazendo aqui. Ai, é isso, né? Eu até dei uma rebocadinha na minha cara aqui pra fazer esse vídeo, né? Porque tem muita galera nova agora e eu não quero espantar ninguém com a minha cara de zumbi. Isso aqui não é um vídeo de terror. Mas vamos deixar de enrolação e vamos começar com o vídeo dos arquivos de Ohara. Para você que não sabe que você é novo no canal, dos arquivos de Ohara é o meu quadro de perguntas e respostas. Você envia sua pergunta aqui mesmo no vídeo, aqui nos comentários, e no próximo vídeo eu vou escolher algumas perguntas para responder. Inicialmente eu pensei em responder apenas 5, porque eu falo muito, enrolo muito, e eu achei que não ia ter muita gente participando, né? E grata surpresa, teve muita gente participando, muita gente que mandou a pergunta, então eu tive que escolher um pouquinho mais do que 5. Eu agradeço todo mundo a participação, foram perguntas maravilhosas, algumas que eu até gostaria de responder, mas como eu disse, o tempo ia ficar tipo um vídeo infinito, então eu peguei o máximo possível, mas por favor não deixem de participar. Muito bem, agora vamos para as perguntas. A primeira pergunta é de Paulo Júnior. Tsuki, você disse que Skype é a sua saga favorita, minha também. Seguindo a lógica da Grand Line, agora seria a saga de Skype 2.0. Você acha que será a mesma coisa no Novo Mundo? Ou seja, será uma saga alternativa? Irá nos mostrar mais de um comportamento de algum novo Nakama, como foi a Robin, podendo ser o Jinbei ou o próprio Bartolomeu, que irá levar parte do bando que estava em Dressrosa para Zou? Será que é uma saga de 1 vezes 1, ou será focada mais no Luffy, óbvio, e nos Nakamas que ficaram no Sandy? Ufa, desculpa pelos excessos de perguntas. Agradeço, eu sou seu fã, muito obrigada, né, pelo seu fã. Se eu acho que é uma saga alternativa, eu até fiz um vídeo que seria as sagas matrizes. E também tem o vídeo de um meu parceiro, meu companheiro, que é o Crocodile Vlog, que também vou deixar, o link já está aqui na descrição, que ele também tem uma teoria muito bacana sobre essa simetria que tem o One Piece. E sim, eu acredito bastante nessa teoria, eu acredito que o Wano e Zou será Jaya e Skype 2.0, mas que seria uma Skype e uma Jaya pioradas. Da mesma forma que a Alabasta em relação a Dressrosa foi muito piorada, foi tipo... Dressrosa é caso o plano Utopia do Crocodile tivesse dado certo, e teve um time, né, teve 10 anos depois que estava acontecendo, em vez de Alabasta que estava acontecendo o plano, né, o plano estava sendo implementado. Então há grandes diferenças, mas são sagas que remetem uma a outra, e sim, eu acredito que Jaya vai fazer esse paralelo com os outros, da mesma forma que eu acho que Sky vai fazer um paralelo com o Wano. A priori o que isso significa? Que vai ser uma coisa meio afastada, vai ser o que acontecer ali, não vai ter uma grande repercussão mundial, como por exemplo teve Dressrosa, vai ser uma coisa mais isolada, até porque a gente já sabe que o Wano é um país isolado, a gente já ficou sabendo que Zou também não recebe muitas visitas, não lida muito bem com isso, então tudo indica que sim. E agora já saiu o 803, então ficou mais claro pra gente ainda
essa ligação, porque na saga de Jaya aparece pela primeira vez o Barba Negra. E agora, nesse 803, aparece a tripulação do Barba Negra, mesmo que o Barba Negra não tenha aparecido. Então, mais uma vez, reforçando essa liga que tem entre as duas. Você falou se vai focar em algum Nakama, sim, pode ser o Jinbei, por exemplo, né? Ou pode ser até o Sanji, porque o Sanji ficou muito apagado e ele é um dos trio monstros, então pode focar alguma coisa do passado dele envolvendo ali, ou até mesmo do Zoro, porque o Wano é um país de samurais e pode ter alguma ligação aí, porque a gente não sabe de onde o Zoro veio, a gente não sabe de onde o Sanji veio, então pode ser, é bem possível que isso aconteça. Se vai ser um vezes um, pode ser, já faz um tempinho que o Oda não faz uma saga assim, né? Acho que foi o quê? A última foi Enies Lobby, que é 1 contra 1, foi isso que eu entendi que você disse, né? Pode ser agora que o pessoal do Bartolomeu foi embora, vai focar mais nos questão dos Mugiwaras, não tem tanta gente, né? Como tinha em Dressrosa, provavelmente sejam lutas menores, sem tanta mudança, assim. Eu quero aproveitar também na resposta do Paulo Júnior e indicar o comentário que o Gustavo 123, é um nome muito original, o Gustavo fez em um outro vídeo meu, que é bem bacana, que ele pontua muitas outras coisas que tem a ver as sagas da Grand Line com as sagas do Novo Mundo. Eu vou deixar o comentário dele na íntegra aqui na descrição, porque é um comentário bem grande, mas tem bastante coisa bacana, então vocês dão uma conferida aqui. Agora vamos para a próxima pergunta. A pergunta é do The Papirot, desculpa se eu falei o seu nome errado, mas gostei muito do vídeo, você tem uma dicção boa e dá pra perceber que você é muito atento aos detalhes. Muito obrigada, eu achei interessante seu comentário porque eu odeio a minha dicção. Eu acho que eu falo muito mal no vídeo, que eu me atropelo demais, eu tô tentando melhorar isso. Mas muito obrigada pelo elogio, de verdade. E ver um vlog de One Piece de uma pessoa assim é muito legal, porque One Piece é isso. Um detalhe é assunto para discussões, teorias, etc. Assim, isso é o que eu mais gosto de One Piece. Eu sou um grande fã de One Piece, mas o hack pra mim ainda me deixa com dúvidas. E eu não acho que ele foi bem implementado na obra. Talvez eu só não tenha entendido e ele me causa uma má impressão. Eu também acho que ele não foi exatamente bem explicado ainda. Não chega a me incomodar, porque eu sou fascinado pela história e detalhes da obra. Lógico que por ser uma obra com lutas físicas, sempre tem umas batalhas legais. Desde que o Oda mostrou o Aokiji pela primeira vez, eu já esperava alguma coisa que os personagens teriam que ter para batalhas futuras. Lógico que o hack vai muito além de poder acertar personagens que tenham Akuma no Mi do tipo Logia e me parece ser muito complexo. Sobre isso que quero fazer a minha pergunta. O que você pensa a respeito do hack? Considera a pergunta no geral sobre a introdução e sobre os tipos. É uma pergunta bem complexa e é um pouquinho difícil, porque eu concordo com você, eu acho que o hack não foi exatamente explicado. Eu fiquei com muita dúvida, por exemplo, da utilidade do hack da observação agora com esse 803, né? Eu vou comentar mais sobre isso na minha revisão. Mas eu acredito que o que mais traz dúvida é justamente o hack do rei. A impressão que eu sempre tive do hack do rei é que meio que ele amplia a alma da pessoa, a essência da pessoa. Então, por exemplo, o Luffy é uma pessoa extremamente carismática. Então, isso amplia o carisma dele. Então, as pessoas em volta dele, não só aquele poder de desmaiar as pessoas, mas, sabe, dá uma aura, exatamente isso, como se fosse uma aura boa emanando do Luffy, que é ampliada pelo hack dele, né? Aí, você tendo a habilidade do hack do rei externa, você concentrando, você pode transformar uma coisa que podia ser positiva ou até negativa, por exemplo, no caso do Joker, ele também tinha um carisma meio maligno, por assim dizer. Então, seria tipo uma batalha de espíritos, de determinação. Se a sua determinação for mais fraca do que a minha, você não consegue sequer ficar na minha frente. É mais ou menos assim que eu imagino o hack do rei. O hack da observação, agora eu fiquei com bastante dúvida, como eu disse, por causa desse último capítulo. Mas basicamente eu imagino como você ouvir... essa coisa de ouvir a voz das coisas, eu acho que é uma espécie de hack da observação, tipo nível master, assim. Você consegue ouvir a voz até de coisas inanimadas. Eu, pelo menos, tenho essa visão, né? E levando-se em conta que essa é a minha opinião, né? Eu tô mostrando pra você a impressão que eu tenho dos hacks. Então eu imagino que essa seja a função da observação. Você vê a presença das pessoas, você conseguir prever os movimentos imediatos que não são... que são programados assim, né, não os movimentos aleatórios, como o Enel, que foi o melhor que mostrou o uso do hack até então, que ele usava combinando com a Akuma no Mi dele. E o hack da armadura talvez seja o mais simples, né, que basicamente você usar uma... como você mesmo disse, né, desde que apareceu o Aokiji, a gente precisava de alguma coisa que pudesse porrar esse pessoal.
E basicamente é isso, né? Uma forma de anular os poderes, é uma forma de lutar contra os usuários da Akuma no Mi. Eu concordo com o que você disse, dá um estranhamento algumas vezes com o hack, porque tem pontos dele que ainda não ficaram muito claros, mas eu acredito que mais pra frente, com alguns exemplos, talvez a gente entenda melhor esse conceito. Eu indico também um vídeo do Nihil, que é muito bom, que ele compara o hack com o Nen. Eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição. Eu acho que em questão de energia espiritual, energia de luta, assim, o Nen foi um dos mais bem explorados no universo dos mangás. Então é um exemplo bem bacana pra você tentar fazer um paralelo para você conseguir entender melhor o hack. Eu espero que você tenha entendido a minha pontuação, os meus paralelos aqui. É realmente um ponto que ainda a Oda tem que abrir e explicar bastante pra gente. Mas agora vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é do João Gomes. Tsuki, muito bom o vídeo, velho. Valeu, continue com esse quadro, velho, muito top. Pô, velho, valeu. Pergunta: Tsuki, quais são as suas expectativas para o fim de One Piece? E se você pudesse mudar algo que alteraria todas as histórias de One Piece, o que seria? Sua pergunta me fez ficar pensando por uma semana inteira, enquanto eu planejava quais seriam as perguntas que eu ia escolher, porque é uma pergunta muito cabulosa, né? Muita gente deve ter pensado, o pessoal leu as perguntas, que eu ia dizer que era que o Ace não tivesse morrido. Mas como escritora eu nunca posso dizer isso, porque isso seria uma falta muito grande. Então eu simplesmente mudar isso não daria certo, até porque se o Ace não tivesse morrido ali, o Akainu teria alcançado o Luffy, ignorando os pontos de protagonismo e tudo mais. Isso seria muito pior, muito pior. Então, eu encarando One Piece como uma obra completa, eu tenho que pensar assim, qualquer alteraçãozinha tem as suas consequências. Da mesma forma que se o Ace não tivesse conseguido salvar o Luffy teria morrido. Então, você tem que ter cuidado. Qualquer alteraçãozinha no universo de One Piece, que é um universo extremamente complexo, você pode trazer uma enxurrada de outras coisas, outras consequências. Então é uma pergunta bem difícil mesmo. Além do que, eu já acho One Piece uma obra completa. Mas pra responder essa pergunta, eu pensei bastante e eu te digo que eu mudaria algo bem lá atrás. Que talvez essa mudança sutilmente pudesse mudar todas as outras, que seria no Shanks. Sim, eu faria com que o Shanks tivesse dado mais informação pro Luffy. Digamos assim, não necessariamente um treinamento, porque as crianças de One Piece são basicamente crianças, né? Mesmo o Sabo, o Ace e o Luffy sendo treinado pelo Garp, basicamente eles corriam, eles eram crianças sendo crianças. Crianças bizarramente fortes, mas eram crianças. Então, não necessariamente o treinamento, mas que ele tivesse passado mais tempo com o Luffy, dando algumas informações úteis de forma que o Luffy ouvisse, né? Eu acho que o Shanks conseguiria manter a atenção dele. E dessa forma, com um pouquinho mais de informação, talvez um pequeno treinamento assim bem mais leve do que o Garp, por exemplo, né? Talvez com um pouco mais de base, o Luffy ele teria se tornado um pouco mais, teria saído da ilha um pouco mais forte, né? Um pouco mais instruído. Então, o processo dele no West Blue teria sido mais fácil, mais rápido, né? E com isso a força dele seria maior. Lembrando que ele saiu de uma ilhinha do West Blue e só vimos o limite da força dele quando ele lutou com o Crocodile, né? Então, com um pouquinho dessa informação, seria uma bola de neve. Ele seria mais forte, mais rápido e ia levando assim. E quem sabe quando a gente chegasse finalmente na saga de Impel Down e Marineford, ou às vezes só em Impel Down, ele não fosse forte o suficiente para conseguir salvar o Ace, né? Aí você teria que reescrever toda a história de One Piece para descobrir isso. Mas eu estaria torcendo para ele de qualquer forma. Então essa é a mudança que eu faria. O que eu espero do final de One Piece, você não especificou muito bem, não sei se é o que vai acontecer que leve ao final ou o final. Eu vou falar do final, eu acho que vai ser um epílogo com algum tempo depois que o Luffy já tiver morrido, porque eu acho que o Luffy não vai durar muito tempo. Então acho que vai ser isso, ver como é que estão os Mugiwaras que continuaram vivos, vendo como é que tá o mundo, conhecendo o filho de alguns, que eu não acho que vão se tornar piratas e tal, como por exemplo foi Naruto. Eu acho que não consigo ver os filhos dos Mugiwaras se algum deles estiver seguindo o mesmo caminho dos pais. Eu acho que é isso, vai acabar com um epílogo bacana pra gente ver como é que tá o mundo, a gente vê os revolucionários arrumando as coisas do governo, como é que tá o governo agora, como é que tá o mundo agora que o governo caiu, esse tipo de coisa. Então agora vamos para a próxima pergunta, é do Deus Enel Sky. Você acha que Barba Branca na Guerra dos Melhores ainda era o homem mais forte do mundo? Essa é uma pergunta muito cabulosa,
Porque esse título de melhor do mundo é basicamente porque ninguém conseguiu te enfrentar nas mesmas habilidades que você tinha, ninguém conseguiu ter o mesmo nível de habilidades que você tinha e te derrotar. Teoricamente, ele era o homem mais forte do mundo porque ninguém teve habilidade suficiente para derrotar ele numa luta assim 100%. Por isso que eu digo, é complicado esse título, sabe? Porque, pô, vamos colocar um exemplo aqui hipotético, gente. A gente pega o Shiryu da chuva, do Barba Negra. Ele é um espadachim. Ele estava preso em Impel Down porque ele ultrapassou os limites, como guarda e tudo mais. Ele é um espadachim, vamos imaginar assim, ele é um espadachim tops, ok, pá, e ele tava fora do jogo por alguns anos, né, ele tava em Impel Down, não tava no mundo. Então, por exemplo, o Mihawk é o mais forte do mundo, certo? Mas talvez, eu não tô colocando aqui uma certeza, se ele enfrentasse o Shiryu, tu tivesse um problema ali, entendeu? Porque você sabe que o Mihawk é o melhor do mundo porque ninguém enfrentou ele em habilidade que conseguiu derrotá-lo. Mas isso não quer dizer que não exista alguém melhor que você. Pode ser que você ainda não tenha encontrado essa pessoa. Da mesma forma que o Zoro algum dia, nós acreditamos, será o melhor espadachim do mundo. O Mihawk acreditou que essa pessoa ainda precisa ser, digamos, criada. Ainda precisa treinar para conseguir alcançar ele. Mas talvez essa pessoa já exista. Eu coloquei a suposição do Shiryu, só que ainda não enfrentou. Por isso que eu digo que é um título assim, meio com cuidado. Ele era ainda o homem mais forte do mundo porque ninguém conseguiu chegar na habilidade dele, ninguém conseguiu lutar com ele e ultrapassar as habilidades dele, né? O único que a gente tem é o Roger. Da mesma forma que o Mihawk, nenhum espadachim conseguiu lutar com ele e derrotar ele. Mas isso não significa que não exista alguém no mundo que consiga. Essa pessoa simplesmente não fez isso ainda. Por isso, muito cuidado com esse título, gente. Ser o melhor do mundo não quer dizer que você nunca vai ser derrotado. Não é porque o Barba Negra matou o Barba Branca que ele se tornou o homem mais forte do mundo, por exemplo, né? Teve toda a situação, o Barba Branca já estava muito ferido e tudo mais. Então, ele ainda era... Então, sim, eu ainda acho que ele ainda era o homem mais forte do mundo, porque ninguém até então tinha chegado numa habilidade que conseguia ultrapassar a dele. Agora vamos para a próxima. Eu escolhi duas perguntas que elas implementam uma outra, que é o do Uchiha, ou Uchiha, porque não tem H, né? Uchiha Zoro, que perguntou: acha que o Shanks morre até o final? Se sim, quem mataria ele e por quê? E do Garing, eu não sei falar inglês, gente, desculpa, Garing Taylor, que perguntou: Tsuki Suano. Primeiro, parabéns pelo canal, muito bom, muito obrigada. O que você acha que vai acontecer depois que o Kaido despencou daquela ilha do céu onde Kizu, Basil e a Paul estavam mocosados? Não faço a menor ideia do que é essa palavra. Você acha que o Kaido vai sair descendo a porrada em geral ou vai haver algum tipo de aliança forçada ali? Valeu! Eu faço essa ligação porque eu acredito que talvez haja uma aliança entre o Kid e o Kaido, porque o Kid ele foi apresentado, eu acredito que ele vai ser um personagem importante ainda, então não acho que ele vai ser descartado, usado para nivelamento e perdendo ali pro Kaido. A gente já sabe que o Kaido é forte, já teve um hype bem grande, mostrando o medo do Doflamingo. Então sim, eu acredito que eles vão entrar num acordo. E por que eu fiz essa ligação com a pergunta do Shanks? Essa é uma forma que eu imagino que o Shanks possa cair. A gente já sabe que o objetivo da aliança do Kid é derrotar o Shanks, né? O Kaido já teve um enfrentamento com o Shanks, né, antes da Guerra dos Melhores. Eles podem se unir com essa ideia. E o mais agravante é que, mesmo que por alguma razão que a gente não sabe a força do Shanks, o Kaido, mesmo com 3 novos supernovas, não seja capaz de derrotar o Shanks. Tô colocando o Shanks lá em cima, mas é só pra vocês entenderem o ponto. Mesmo que o Shanks consiga parar eles por muito pouco, ainda tem o fator Barba Negra, né? Que também não vai muito com a cara do Shanks. Já fez um enfrentamento contra o Shanks antes. E o Barba Negra trabalha com trairagem. Então, assim, você imagina que se houver esse embate, mesmo que o Shanks consiga sobreviver a essa possível aliança, ainda tem o risco do Barba Negra ou alguém do Barba Negra chegar assim na trairagem e acabar com a raça do nosso querido Ruivo. Essa é uma das possibilidades que eu imagino, eu realmente espero que não aconteça, né? Que eu gosto muito do Shanks. E se for pra acontecer, que seja tipo como a morte do Pel, né? Que todo mundo acha que ele morreu, fazem até um enterro pra ele e daqui a pouco ele aparece vivaço da Silva, de alguma forma conseguir sobreviver e só aparecer depois, né? Mas infelizmente sim, eu acredito que nosso Ruivo vai para o saco.
felizmente. Mas vamos seguir aqui. A última pergunta é do Lucas Oliveira, um nome gigantesco com S que eu não vou tentar falar, que ele perguntou: Tsuki, na sua opinião, Crocodile apresentou ou não o despertar? Sim, eu acredito que o Crocodile apresentou o despertar, mas é realmente uma questão muito confusa, porque como ele estava no deserto, ele estava na vantagem. Pode ser que ele se misturava com a areia do deserto e por isso parecia que ele dominava o terreno, como o Doflamingo fez em Dressrosa. Eu acredito que sim, que ele tinha despertado a fruta e por isso ele conseguiria não só usar o próprio corpo como as areias do deserto, sem necessariamente ficar misturando a parte do corpo dele com aquela areia, mas pode ser que ele ainda não tenha despertado tanto quanto o Doflamingo tenha. Era, digamos assim, uma coisa mais prévia. Por isso talvez ele tenha escolhido Alabasta, que era um país de deserto, né? Porque isso facilitaria a pouca habilidade que ele ainda teria com despertar. Até porque com a primeira vez que vimos o poder dele, ele secou uma flor, não é mesmo? Ele secou o Luffy. Então eu acredito que sim, que ele tenha um conhecimento básico do despertar, mas não tanto quanto do Doflamingo. Até porque quem explicou o despertar pra gente foi pela primeira vez o Crocodile em Impel Down, né? Que ele falou que aquelas Zoans ali, que eram aqueles guardas, Minotauro e tal, eram Zoans despertadas. Então sim, acredito que sim. E digo mais, eu acredito que ele também tinha um pequeno conhecimento de hack da observação ali, talvez ainda desenvolvendo. Porque você percebe na luta dele com o Luffy que ele fala que ele é muito previsível, que é muito fácil ver os movimentos dele. Ele fala uma coisa assim. Ali ele já apresentava um início de hack da observação que não foi abertamente explorado, até porque a história é vista pelos olhos do Luffy, não é mesmo? Mas digamos que ele acabava perdendo o controle da habilidade porque o Luffy tirou ele do sério muitas vezes. Então ele não conseguia controlar os poderes que ele possuía. Essa é a minha opinião, pelo menos que eu tenho. E eu acho bastante válida, porque o Crocodile já esteve no Novo Mundo, né? Ele já tentou enfrentar o Yonko, no caso que é o Barba Branca. Então seria muito plausível, não só ele conhecer o despertar, ele conhecer a questão do hack, só que ele ainda está, por assim dizer, desenvolvendo essas habilidades. A verdade é que o Luffy teve muita sorte de conseguir derrotar ele, só porque, tipo, o Crocodile perdeu a cabeça. E por último, eu vou ler o comentário do Vinícius Ortiz, que me fez rir muito. Se o vídeo ficou muito grande, culpem a ele, né? Porque ele disse assim: para quieta, menina. Eu tento, eu juro que eu tento, gente. Eu tento ficar quietinha. Vocês não viram a minha revisão ainda. Nossa, eu vou fazer um escândalo. Dê pausas maiores, vai passar mais convicção e segurança para quem estiver assistindo. Parece que você está lendo um texto naquelas telas de telejornal e está passando muito rápido. Então você fica se mexendo como se estivesse pedindo para passar o texto mais devagar. KKKKK. Gente, desculpa, é o que eu falei, né? Na questão da minha dicção, eu acho que eu falo muito rápido, atropelado. Então esse vídeo eu tentei fazer um pouquinho mais devagar, talvez ele fique muito grande, mas também porque eu escolhi muitas perguntas e as respostas eram muito grandes, blá. Então talvez esse vídeo fique um pouquinho maior, mas eu tentei esse novo estilo, não sei se vocês vão gostar ou não. E ele continua aqui: é claro que você deve ter um ótimo embasamento. Mostre isso também para quem não conhece One Piece. Quem acompanha One Piece não tem pressa para assistir vloggers sobre a obra, então não tenha medo de vídeos extensos. Eu espero que você tenha razão, porque esse vídeo aqui vai ficar muito grande. Eu termino então esse vídeo com um comentário. Mais uma vez, muito obrigada. Não deixem de conferir os nossos parceiros, nossos companheiros de aventura, os nossos líderes de frota aqui na descrição. Deixem o seu like, deixem a sua pergunta para o próximo vídeo. E é isso, gente. Muito obrigada e nos vemos no mar.